Olá, sejam bem-vindos mais uma vez à coluna Empresa Viva. Sou o Walter Roque, consultor de empresas, e nós vamos falar aqui sobre Prolabore. Nós já temos uma coluna anterior, a parte 1, e agora nós temos a parte 2 para falar sobre esse assunto muitas vezes polêmico. Você imagina a seguinte situação: nós temos uma empresa com 3 irmãos e todos precisam de dinheiro para tocar, pagar suas contas também. Prolabore é pelo serviço, então nós podemos desenhar o ideal, na minha opinião, é desenhar o organograma da empresa, onde estão as funções, o que a empresa precisa para funcionar. Precisa de motoristas, de coordenadores, de supervisores, de diretores, de alguém que faça a compra, de alguém que cuide da logística, desenvolve normalmente. E fica pronta essas vagas para colocar os colaboradores, gente do mercado. Se por algum motivo os donos da empresa, que é comum, inclusive, trabalharem em algumas dessas funções, muitas vezes até em mais de uma, o interessante é levar em consideração, dentro desse planejamento da empresa, quais são os salários que ali estão, né? Se a pessoa é diretor, qual o salário de diretor? Qual o salário de coordenador? Qual o salário de quem cuida da logística, o salário do mercado? E esse proprietário vai trabalhar nessa função e receber de forma garantida, junto com a folha de pagamento, o seu prolabore em cima da função que exerce dentro da empresa. Por que isso? Alguém pode pensar assim, mas não é o suficiente. Tem empresário que talvez esteja pensando aí, mas vai ser muito pouco. Porque eu tenho uma empresa, eu tenho meus gastos, eu tenho o meu orçamento, e para trabalhar em cima desse valor que o salário do colaborador paga, não vai ser o suficiente. Já sabendo disso, veio o convite para que vocês pensem no lucro da empresa. O pensamento do empresário tem que estar diariamente voltado a como gerar estratégias, boas estratégias de gerar lucro para a empresa. E esse lucro, sim, você pode fazer a distribuição depois e ele ser bem maior do que o salário. É o que se espera. Isso não vai acontecer quando ficar equilibrado, né, ficar zerado, ou gerar prejuízo à empresa. Aí nós vamos ter uma outra situação. Mas quanto mais os donos da empresa têm tempo e foco para pensar nas estratégias gerais que levam ao lucro, maior são as chances de fazer boas retiradas. Já o Prolabore, da forma que eu desenhei, que não é a única forma, já o Prolabore é também uma garantia. Você vai chegar no final do mês, se a empresa der prejuízo ou não, aquele Prolabore definido, ele vai ser retirado junto com o pagamento dos outros funcionários. Vamos pagar a folha de pagamento e vamos pagar os Prolabores também. Tem uma terceira via, que é o capital investido. Geralmente tem assim, vamos imaginar esse exemplo com 4 irmãos. Nós teríamos cada irmão com participação de 25% na empresa. O que acontece na concepção da empresa é injeção de dinheiro. Então, cada um injetou 25% do capital. Essas partes que cada um carrega podem ser negociadas também. Então, por exemplo, se a pessoa está precisando de dinheiro, eu estou construindo uma casa, estou fazendo alguma coisa que realmente vai precisar de dinheiro e eu quero retirar da empresa. Você vai lá, retira dessas ações, né? Você retira da sua participação. Então, é como se eu pegasse, até então eu estava com 25% de participação na empresa, vou lá, faço uma retirada, que equivale a 5%, ou seja, baixou a minha participação de 25% para 20%. Então, fiz uma retirada do meu capital, né? E aí, você passa a ter uma participação acionária menor. Então, esses são basicamente os 3 pilares para se pensar em saques na empresa. O primeiro é pelo trabalho mesmo, efetivo, Prolabore. O segundo é a distribuição de dividendos proporcional à sua participação. Se tiver participação igual aos outros, você vai poder retirar. Da mesma forma que vocês vão poder também escolher o que fazer com esse dinheiro. Você vai querer guardar na empresa, você vai querer reinvestir, né? Ou você vai querer dividir entre vocês. Isso é sempre definido entre os empresários. E
por último, é como se estivesse abrindo mão ou vendendo parte da sua participação, né? Sacando uma quantidade de dinheiro e, com isso, fazendo a participação diminuir também na empresa. Ou seja, se eu passo a ter 20%, eu vou, numa possível divisão de lucros, participar com esse percentual, agora menor. Tá bom? Então, o Prolabore, ele não é o único caminho. Inclusive, é interessante que, com o tempo, se estrutura a empresa para que os empresários não tenham que trabalhar nas funções dentro da empresa, possam delegar essas funções. Inclusive, os salários já estarão lá, é só abrir mão daquele salário que já está alocado para aquela função. Coloca um funcionário do mercado e se dediquem diariamente nas estratégias que vão levar ao lucro cada vez melhor e maior para a empresa que atua. Tá ok? Então, aqui nós fechamos a nossa jornada, né? Parte 1 e parte 2 sobre Prolabore dentro da empresa, né? Como que os empresários podem lidar com essa retirada dentro das empresas. Dei a minha visão, é claro que existem outras, e espero que gostem. Nos vemos na próxima.